Olá, hoje terça-feira, 2 de abril, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lécio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 36 a 41. É a continuação da pregação de Pedro. Curioso que nessa pregação ele converte mais de 3.000 pessoas. Mais de 3.000 pessoas aderem à palavra de Pedro sobre Jesus Cristo e aceitam, e buscam ser batizados para receber o dom do Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus que todo o povo reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. E o que é que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você no dia de hoje? Nós, todas as vezes que preferimos o pecado e preterimos a Deus, ofendemos a Deus com o nosso pecado, com a nossa desobediência, nós estamos crucificando o nosso Senhor. Todas as vezes que a gente prefere não apenas a nossa vontade, mas atender aos nossos vícios, o vício de julgar, o vício de falar mal, o vício de mentir, o vício de ter preguiça e não ser o que a gente deve ser e não fazer o que a gente deve fazer, a gente ofende a Deus. E quando a gente faz isso, a gente coloca nosso Senhor na cruz novamente. E a palavra de Deus está dizendo: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Então é importante que a gente tenha essa percepção em relação ao pecado. Que Jesus foi crucificado por causa dos nossos pecados, inclusive os pecados atuais que eu e você cometemos. E aí quando eles ouviram isso de Pedro, eles fizeram: e agora o que é que a gente deve fazer? Irmãos, o que é que devemos fazer? E Pedro responde para eles, mas responde para mim e para você: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Então, meu irmão e minha irmã, eu convido você a não ser um batizado que tem uma vida e uma fé estéril. Há quantos anos o desafio da igreja é evangelizar os batizados, quando na verdade, antigamente, o movimento era outro, era evangelizar os pagãos para que eles fossem batizados, tivessem os pecados perdoados, recebessem o dom do Espírito Santo. Hoje, nós batizamos as nossas crianças, mas que esse batismo, esse batizado não seja algo convencional. Por quê? Porque aí a gente apenas batiza, e esse apenas tem um parênteses bem grande, porque o batismo é uma grande graça, Nós temos os nossos pecados apagados, perdoados, recebemos o dom do Espírito Santo, nos tornamos filhos de Deus,
No entanto, a gente não pode esquecer de catequizar as nossas crianças. Você deve ser o catequista do seu filho. Você deve ser a catequista do seu filho, independente da idade dele. Deve passar a fé professada do catolicismo. Então, perceba, Pedro está dizendo para mim e para você, convertei-vos, que não sejamos batizados estéreis, que recebemos o dom do Espírito Santo e esse Espírito Santo se encontra atrofiado. É igual, olha para o corpo, que é a dimensão visual do ser humano. Se a gente não exercita os nossos músculos atrofiam. Da mesma forma, o Espírito Santo na nossa alma. Se nós não vivemos uma relação de intimidade com o Espírito Santo, de permitir o agir concreto do Espírito Santo em cada um de nós, para que cada vez mais o Espírito Santo viva em nós, nós atrofiamos a ação do Espírito Santo em cada um de nós. E somos batizados, possuímos o Espírito Santo. No entanto, os nossos vícios, os nossos pecados, as nossas paixões vivem e se sobressaem à ação concreta do Espírito Santo. Por quê? Porque recebemos o batismo, recebemos o dom do Espírito Santo, mas atrofiamos a sua ação na nossa vida. Não deixemos isso acontecer. Pedro continua: salvai-vos dessa gente corrompida. Quantas gerações em nosso meio de gente corrompida. E aqui não é para apontar o dedo para a gente corrompida, mas é para a gente reconhecer que nós vivemos em meio a um mundo que esqueceu de Deus, que virou as costas para Deus, que não tem fé. Mas esse não é o chamado que Deus faz para mim e para você. O chamado que Deus faz para mim e para você é o mesmo chamado, a mesma relação que ele tem aqui, demonstra aqui ter no Evangelho. O Evangelho de hoje, João, capítulo 20, versículo de 11 a 18, conta o momento em que Maria Madalena vai ao túmulo, começa a chorar. Vou repetir, João 20, 11 a 18. Maria Madalena vai ao túmulo, não vê Jesus, não vê o corpo de Jesus, vê dois anjos ali onde se encontrava o corpo de nosso Senhor, e ela começa a chorar. Levaram o meu Senhor. Os anjos perguntam: mulher, por que choras? E ela responde: levaram o meu Senhor, eu não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não reconheceu ele. Agora aqui, a chave de leitura desse evangelho. E Jesus lhe pergunta: mulher, por quem choras? A quem procuras? E ela, pensando que era o jardineiro, disse: Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o colocaste e eu irei buscar. Ela não reconheceu. Agora aqui, Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Quando Jesus chama ela pelo nome, ela reconhece que é Jesus. Meu irmão e minha irmã, peçamos ao Espírito Santo essa graça. A graça de ter tamanha intimidade com Jesus Cristo, nosso Senhor, que reconhecemos quando Ele fala conosco, que reconheçamos quando Ele nos chamar pelo nome, porque é essa relação que ardentemente o Senhor deseja ter com você. É essa relação que ardentemente o Senhor deseja ter com cada um de nós, mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer como Maria Madalena e correr ao encontro de Jesus e chorar quando não percebermos a presença de Jesus. Porque relação de intimidade, de necessidade, relação de sentimento de pertença. Eu pertenço a Jesus e Jesus me pertence. Relação de intimidade onde o nome dito faz o outro reconhecer quem está falando. É isso que o Senhor ressuscitado quer semear em nosso coração. Mais que isso, é essa grande graça que o Espírito Santo quer nos dar. É oitava de Páscoa, é tempo de graça, é Kairos. Peçamos ao Espírito Santo, inflamados por essa palavra, essa graça de construir uma relação de intimidade com Jesus Cristo, nosso Senhor, que venceu a morte e está vivo no meio de nós. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.